Olá a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Sayed Mohammad Marandi, professor, comentarista político e também conselheiro da equipe de negociação nuclear do Irã. Muito obrigado por participar do programa novamente, Marandi. Obrigado, Glenn. Vemos agora que Israel evidentemente está pressionando por uma guerra com o Irã, enquanto parece que os Estados Unidos preferem uma solução diplomática. No entanto, é relatado nas notícias que um compromisso estranho pode surgir, já que Israel está considerando um ataque limitado ao Irã, o que exigiria apoio limitado dos Estados Unidos. O que você acha desses relatos e quão perto você acha que estamos realmente de uma guerra agora? How close are we actually to a war now, do you think? It's very difficult to say. I think that É muito difícil dizer. Acho que dentro dos Estados Unidos, como venho dizendo nas últimas semanas, e especialmente nos últimos dias, há uma grande coalizão de elites que querem guerra, seja o Partido Democrata e os liberais que mostram sinais de que estão pressionando por guerra, ou parte da elite republicana, ou sejam os neocons e os sionistas e os suspeitos de sempre. Essa enorme coalizão está pressionando por guerra. A razão pela qual acho que muitos dos opositores de Trump estão buscando guerra é simplesmente porque querem que Trump fracasse. Então você vê John Kerry. Não li o artigo, mas me disseram que ele escreveu um texto onde dizia que isso não é suficiente, que o caminho que Trump está tomando, o Irã é fraco, o Irã é vulnerável, e por isso temos que tirar muito do Irã. we have to take a lot from Iran. And other articles like in the New York Times and elsewhere. E outros artigos, como no New York Times e em outros lugares, estão constantemente dizendo que o Irã não tem defesas aéreas, o que basicamente implica que Trump deveria ser capaz de ameaçar o Irã com facilidade e conseguir o que quer. Embora seja um absurdo que o Irã não tenha defesas aéreas, ou que suas defesas aéreas tenham sido enfraquecidas, na verdade, eu argumentaria que as defesas aéreas do Irã hoje são significativamente mais fortes do que eram há 6 meses ou 1 ano. Mas a questão é que essas pessoas querem promover a guerra por diferentes razões. No caso dos neocons e dos sionistas, é muito claro. No caso de alguns desses republicanos e democratas, acho que sua animosidade em relação a Trump, juntamente com sua estreita afiliação com o sionismo, e muitos deles sendo neocons, se estiraram obstáculos para passar nessa direção. Has made it obvious why they would push in that direction. But the reality is that people. Mas a realidade é que as pessoas informadas, os atores mais sensatos, especialmente, eu presumiria no Pentágono, estariam dizendo que uma guerra com o Irã levaria à derrota. Seria catastrófico para o mundo. Seria algo que também seria muito prejudicial para o Irã, mas seria uma derrota para os Estados Unidos. E eu acho que isso é basicamente o que está segurando as coisas. E então, talvez o que você está perguntando tenha algo a ver com isso, e que este seja algum tipo de movimento de compromisso, onde o regime israelense realiza um ataque, os americanos os ajudam, porque sem os americanos, os israelenses não podem fazer nada. Eles são muito mais fracos do que são retratados. They are depicted. And the previous strike on Iran was E o ataque anterior ao Irã foi realizado com o apoio dos americanos, de uma forma que se poderia dizer que os americanos fizeram um trabalho pesado, seja defendendo o regime contra drones no primeiro contra-ataque iraniano, ou seja, o regime israelense realizando ou tentando realizar um ataque aéreo contra o Irã. Os americanos fizeram um trabalho pesado. Mas um ataque limitado, eu acho, seria algum tipo de compromisso. Mas, novamente, também pode ser que isso esteja sendo usado como uma ferramenta para obter concessões do Irã na mesa de negociações. Você sabe, o cachorro louco lá fora é que estamos segurando, ou há uma ameaça de que o cachorro louco atacaria. E Israel é, claro, um cachorro louco. Vemos em Gaza que é um cachorro louco. Mas se esse é o objetivo, não vai impactar a posição de negociação iraniana. Um ataque israelense não causaria nenhum dano significativo ao Irã. Would not do any major damage to Iran. Any attack would do damage, but it's not. I mean, Qualquer ataque causaria danos.
mas não é. Quero dizer, você conhece a guerra russo-ucraniana. Está acontecendo há bem mais de 3 anos. Bombardeios dia e noite, ataques de drones, ataques de mísseis, ataques de artilharia, por bem mais de 3 anos agora. E ambos os países ainda estão lá. Enormes danos, mas alguns aviões disparando mísseis do espaço aéreo iraquiano não vão criar grandes dificuldades para o Irã. E claro, a resposta iraniana seria muito mais eficaz porque o Irã tem uma enorme capacidade de mísseis e drones. Glenn, devo destacar que nos últimos meses, os iranianos têm investido muito dinheiro em sua capacidade de mísseis, capacidade de drones, seus sites de defesa subterrâneos e suas capacidades de defesa aérea. And their air defense capabilities. And I think that is because they are preparing themselves. E eu acho que isso é porque eles estão se preparando para a guerra. Mas também, eles estão usando sua experiência através de seus próprios ataques contra o regime israelense e através do ataque que foi realizado contra o Irã para se aprimorar e ter um exército mais eficaz no futuro. Então eu acho que se houver uma grande guerra, não tenho dúvidas de que os americanos perderiam, especialmente em um momento em que eles têm tantas dificuldades econômicas e estão marginalizados em todo o mundo por causa da guerra comercial. Eles têm problemas na Ucrânia e sua imagem em todo o mundo foi destruída por Gaza. Acho que seria catastrófico para os americanos, provavelmente mais do que para qualquer outra pessoa. E uma guerra limitada, ou um ataque limitado, pelo regime israelense, seria catastrófico para o regime israelense. Porque os iranianos já devem uma ao regime. Eles definitivamente aproveitarão isso como uma oportunidade para atacar com força. Isso não serve aos interesses do regime israelense. A única pessoa que se beneficia é Netanyahu, que quer permanecer no poder e precisa de todas essas guerras para se manter no poder. Há um grande erro de cálculo, a propósito, Glenn, nos Estados Unidos, que é a crença de que o Irã foi enfraquecido. Os chamados proxies iranianos estão enfraquecidos e o Irã foi enfraquecido. Isso é algo com que sempre discordo. Na guerra, todos são enfraquecidos. Na guerra Ucrânia-Rússia, a Rússia foi enfraquecida. Quando você está lutando uma guerra, pessoas morrem, você perde mão de obra, perde equipamentos. Você é enfraquecido, mas tudo é relativo. O Hezbollah foi prejudicado, mas o regime israelense também. O Hamas foi prejudicado, mas o regime israelense também. A imagem do regime israelense foi completamente destruída, o que eu acho mais importante do que qualquer outra coisa. E no caso da Síria, a Síria realmente, nos últimos anos, não era mais muito aliada do Irã. E eu acho que a confusão agora na Síria é bastante prejudicial para o Ocidente. O Irã não paga mais por petróleo e pelo conforto de ajudar os sírios comuns. Está fora do país, então esse dinheiro é gasto em outro lugar. No caso do Iêmen, acho que é o contrário. O Iêmen emergiu muito poderoso e os americanos mostraram-se muito menos capazes do que se apresentavam. Far less capable than they presented themselves to be. One can also add that the United States has launched a few. Pode-se também acrescentar que os Estados Unidos lançaram alguns jogos de guerra caros contra o Irã, onde o resultado foi bastante devastador para os americanos, pois acabaram como alvos fáceis para os iranianos. Presumo que no Pentágono eles sejam menos otimistas do que alguns dos falcões de guerra em Washington. Mas parece haver essa suposição de domínio de escalada, de que eles podem bombardear um pouco, e então o Irã será dissuadido por medo de uma guerra maior, impedindo-o de retaliar. Mas com tudo isso, se você estiver correto, isso é apenas, eu acho, táticas de negociação para ter mais cartas para pressionar o Irã a fazer maiores concessões nas negociações. Além disso, o que está realmente acontecendo com o alinhamento do Irã no mundo? Porque estou vendo cada vez mais indicações de que o Irã está se alinhando mais estreitamente com a China e a Rússia, tanto na economia quanto na segurança, eu acho. A economia estará mais próxima da China, já que está mais nessa direção com as sanções econômicas. Mas a segurança, vemos tanto na Síria quanto na Ucrânia, que os iranianos e os russos têm se aproximado cada vez mais.
Você vê uma parceria trilateral emergindo como resposta a isso? Ou estamos interpretando demais essa situação? Are we reading too much into this? I don't rule out a strike at all, whether Eu não descarto de forma alguma um ataque, seja um ataque americano ou um ataque por parte de Netanyahu. O que estou dizendo é que é uma possibilidade. É definitivamente o caso de que as ameaças estão sendo usadas para obter concessões. Mas é possível que essas ameaças possam levar a um conflito militar. E pode não levar a um conflito militar. Os iranianos estão se preparando para o pior. E eles sabem que, se os americanos atacarem, eles têm que ter. E se os israelenses atacarem, eles terão que ter uma resposta muito credível. E como você sabe, acho que se mencionou, o Harith Fesca é muito vulnerável. The Persian Gulf region is very vulnerable. It is, if anyone looks at the map, it is not very wide. Se alguém olhar o mapa, verá que não é muito largo. E os iranianos controlam um lado dele. É por isso que é chamado de Golfo Pérsico. E todas as instalações de petróleo e gás que vemos, quase todas estão bem ao lado da costa, ou estão no Golfo Pérsico. E os navios, os petroleiros, passam bem em frente ao Irã. Então todos esses são palácios de vidro. O Catar é um país de 350 mil pessoas. É uma cidade, uma pequena cidade no Irã. Os Emirados têm uma população com passaporte de cerca de 1 milhão de pessoas. Uma cidade de tamanho médio no Irã. Population of like 1,100,000–200,000 people. A mid-sized city in Iran. And of course, the whole Persian Gulf is just incapable of defending itself. E todo o Golfo Pérsico é simplesmente incapaz de se defender. E como eles têm bases americanas por toda a região, não apenas os soldados americanos estão vulneráveis, mas também esses regimes. Qualquer conflito poderia rapidamente levar ao colapso de todos esses regimes. E claro, vamos supor que haja caos no Golfo Pérsico, sem mais exportações de petróleo de lá. Tefibrindium ir stebr podet an amthworth tarabiuatrem sming. A the imia. It's pobres that effectum that sees most ballworm strength oath. What effect they could have. So, and these regimes in the Persian Gulf, they have E esses regimes no Golfo Pérsico têm muito mais servos, escravos e trabalhadores estrangeiros do que da própria população. A população estrangeira é muito maior. Então você poderia ter uma mudança dramática em toda a Península Arábica, literalmente em dias e definitivamente em semanas. E isso poderia mudar a região para sempre, pelo menos permanentemente, nas próximas 1 ou 2 décadas. Isso derrubaria a economia global e a economia dos S2, que, como eu disse anteriormente, já enfrenta enormes desafios. Eu não acho que possa sobreviver. Militarmente, quando esses regimes colapsarem, todas aquelas bases dos Estados Unidos serão varridas. regimes collapse, all those US bases will be swept away. So, I think that is the. Então eu acho que esse é o tipo de teoria louca que costumávamos ter durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Temos esse tipo de situação hoje, onde o pior cenário significaria o fim do petróleo da Península Arábica, talvez do Cáucaso também, e acho que isso seria catastrófico para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos. Então o que temos agora são os Estados Unidos e os iranianos negociando. Até agora, as 2 primeiras reuniões parecem ter ido bem, mas não acho que devamos interpretar isso de forma exagerada. Acho que é bem possível que isso possa ser uma tática usada pelos Estados Unidos, e então eles vão se tornar desagradáveis nos próximos dias. Essa é uma possibilidade. Eu não faço ideia do que está acontecendo, obviamente, dentro da Casa Branca ou do planejamento nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sob Trump se mostraram extremamente imprevisíveis, e os Estados Unidos sempre foram muito enganosos, seja sob Trump ou de outra forma. Então é esperar para ver para os iranianos. Se os americanos fizerem a coisa certa, se reconhecerem os direitos do Irã, o que qualquer país normal faria, o que os Estados Unidos não são, então eu acho que o caminho a seguir não é tão complicado, na verdade. Mas se os Estados Unidos estão buscando maneiras de minar a posição do Irã e tirar a soberania do Irã, simplesmente não vai funcionar.
And in terms of the Em termos da configuração das grandes potências, você vê o Irã se alinhando mais de perto com a China. with China and Russia? Sorry, I was going to answer that, but then I saw I talked so much. Oh, yeah. Desculpe, eu ia responder isso, mas então vi que falei tanto que pensei que talvez devesse parar e ver se você quer que eu continue. Acho que o Irã, no que diz respeito às capacidades de defesa, está preparado para a guerra. Ele lutaria suas próprias guerras. Não precisa de soldados russos, ou soldados chineses, ou de soldados de ninguém. E os aliados do Irã, em toda a região, especialmente no Iraque e no Iêmen, como estamos vendo, terão um papel enorme a desempenhar se houver guerra. Eles mudariam o mapa muito rapidamente. O próprio Irã, portanto, seria mais do que capaz de lançar mísseis, derrubar jatos e implantar centenas de milhares de drones. Isso é um fato. Mas as relações do Irã com potências como a Rússia e a China são muito importantes. With powers like Russia and China are very important. Russia, China today are much closer to Iran than they've ever been. A Rússia e a China hoje estão muito mais próximas do Irã do que jamais estiveram antes, graças aos Estados Unidos. Muitos agradecimentos aos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia evoluiu o relacionamento. A guerra comercial com a China evoluiu ainda mais o relacionamento entre o Irã e a China. E não é apenas o Irã, a Rússia e a China. O próprio Trump trouxe muitas preocupações. Lembre-se, apenas uma década atrás, eram os países do Golfo Pérsico, essas ditaduras familiares, e alguns deles estavam pedindo aos Estados Unidos para atacar o Irã. Agora eles estão apavorados com a guerra. O mundo mudou. Então você viu o ministro da Defesa saudita, o irmão de Mohammed bin Salman, e claro, o filho do rei, vir a Teherã apenas alguns dias. Há muitas razões para a viagem, mas parte dela é o medo de que a guerra aconteça, e você sabe, varra todos esses regimes. O Irã não quer guerra, então o Irã quer um bom relacionamento com todos os seus vizinhos. Mas o fato é que países de toda a região e de todo o mundo veem cada vez mais os Estados Unidos como fracos, relativamente falando, incapazes de determinar o destino de outros países, incapazes de impor sua vontade. Vimos isso na guerra comercial, vimos isso na Ucrânia, vimos isso em todas as suas guerras intermináveis pela região. Mas também, eles veem Trump como uma força destrutiva. Trump é muito bom em marginalizar os Estados Unidos. Sua imagem é algo que é muito prejudicial para os Estados Unidos. E de fato, isso fortalece o governo iraniano, não apenas em relação aos seus relacionamentos com grandes potências, potências regionais e países ao redor do mundo, mas também ajuda o governo iraniano a manter a população unida, porque Trump simplesmente não tem o poder brando que alguém como Obama tinha quando era presidente. Obama era mais eficaz em hipocrisia e na estratégia de dividir para conquistar. Ele tinha muito mais capacidade de poder brando, que foi diminuindo gradualmente. Mas Trump não tem capacidade de poder brando. E aquele pouquíssimo poder brando que ele ganhou, ao impor um cessar-fogo em Gaza, ele mesmo destruiu ao dar a Netanyahu o sinal verde para reiniciar o genocídio e ao pedir a limpeza étnica dos palestinos. Então Trump fortalece o Irã tanto internamente, porque a população o vê como insano. Não estou dizendo que ele é, mas as pessoas comuns o veem como anormal, como imprevisível, como alguém que muda de ideia, em quem não se pode confiar. E isso ajuda o governo iraniano e o establishment político a manter o povo unido. Mas também muda as percepções sobre a relação Irã et al-Azwin em todo o mundo. Países ao redor do mundo que estão enfrentando tarifas dos Estados Unidos sem motivo entendem melhor a posição do Irã hoje em relação aos Estados Unidos. Minha última pergunta é sobre a diplomacia atual, porque se existe essa alternativa diplomática que os Estados Unidos querem seguir, como seria realmente a diplomacia entre os Estados Unidos e o Irã? Há alguma perspectiva de conversas diretas? E eu acho que o que realmente poderia ser alcançado, porque parece que os Estados Unidos impuseram exigências muito inaceitáveis ao Irã. Em outras palavras,
deveria, até certo ponto, desarmar-se ao mesmo tempo em que ameaçam atacar o Irã. Então, há algumas contradições internas aí. Mas há possibilidade de conversas diretas, ou é muito difícil ou impossível para ambos os lados? Bem, tivemos episódios ou períodos em que tivemos conversas diretas com os Estados Unidos no passado, e não vou entrar nesse histórico. Você conhece isso tão bem quanto eu. Mas o mais recente foi o JCPOA, onde tivemos conversas diretas extensas. Em geral, os iranianos não querem conversas diretas por enquanto, porque estão usando isso como alavanca. Os americanos querem conversas diretas. Os iranianos estão dizendo não. Teremos conversas indiretas. Isso é para dizer aos americanos que não estamos muito interessados. Mas se vocês se comportarem bem na mesa de negociações durante as conversas indiretas, então em algum momento isso pode mudar. Then somewhere down the road that could change. Also the reason why the Iranians imposed. Além disso, a razão pela qual os iranianos escolheram Omã, enquanto os americanos queriam que os Emirados Árabes Unidos fossem o local onde as negociações fossem realizadas, foi porque Omã está mais próximo do Irã, e porque os iranianos também queriam dizer a eles que não podem ditar termos para nós. Os americanos querem desarmar o Irã. Eles querem retirar as capacidades de defesa do Irã e seus relacionamentos. O Irã está dizendo que você não pode nem impor onde as negociações são realizadas, e não pode impor negociações diretas. Então está implícito que você também não vai nos impor isso. Esses são simbólicos, mas são significativos. Acho que é possível que tenhamos negociações diretas em algum momento, dependendo do comportamento de Trump e sua equipe. Se eles se tornarem realistas, se forem realistas, reconhecerão que os relacionamentos e as capacidades de defesa do Irã estão fora de questão, e se reconhecerem o fato de que o Irã não abrirá mão de seu direito soberano de ter um programa nuclear pacífico dentro do marco da lei internacional, tudo é possível. Mas quando se trata dos Estados Unidos, o óbvio é muitas vezes aquilo que se torna inalcançável. Assim como na Ucrânia, onde é óbvio que esta guerra deveria terminar rapidamente, mas os americanos parecem não conseguir, ou pelo menos Trump parece não ter a coragem de tomar a decisão certa. A guerra comercial obviamente se revelou um erro catastrófico, mas eles não conseguem tomar a decisão de corrigir isso. Os Estados Unidos não são um país que toma decisões muito boas. Muitas vezes toma decisões insanas, mas por causa de sua arrogância e dessa mentalidade persistente de excepcionalismo americano, especialmente entre as elites, eles acham que se continuarem insistindo e batendo a cabeça contra a parede vai cair. Mas essa não é uma política que terá sucesso. O único caminho para os Estados Unidos é aceitar a soberania do Irã, os direitos do Irã e chegar a um acordo razoável. Mas acho que há outra coisa em segundo plano. E isso é que, Glenn, isso nunca foi sobre o programa nuclear do Irã. Isso nunca foi sobre direitos humanos. Isso nunca foi sobre terrorismo. Sempre foi sobre o apoio do Irã ao povo palestino. É por isso que o Irã foi antagonizado. É por isso que os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein contra o Irã. É por isso que os Estados Unidos têm sancionado o Irã por décadas. Mesmo durante o JCPOA, os Estados Unidos se recusaram a remover as sanções que prometeram retirar. O antagonismo em relação ao Irã está em outro lugar, e esse antagonismo é prejudicial aos interesses dos Estados-Unidos. Basicamente, mostra como em outros lugares, que o regime israelense é um fardo para os Estados Unidos. Mas devido à enorme influência que eles têm em Washington, isso é algo que não será facilmente reconhecido. É uma maldição chave do momento unipolar para nós, que quando você é o hegemon global, pode absorver muitos custos. Então sim, isso resulta em uma decisão tola não ser necessariamente revertida. Isso pode ser parte da razão pela qual há essa tendência de sempre insistir em vez de reconhecer o curso errado e corrigi-lo. Sim, ainda está para ser visto.
De qualquer forma, professor Marandi, é sempre fascinante falar com você. Então, obrigado novamente. Always fascinating to speak with you, so thank you again. Muito obrigado por me receber, Glenn Deasing. Espero vê-lo em breve. See you soon.